A paz do Eterno para todos amados e queridos irmãos que vão nos assistir nesse vídeo, né? Eu espero que os amados irmãos consigam entender o que eu vou querer explicar aqui no exato momento. Eu não sou muito chegado à política, mas infelizmente eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre estar nas redes sociais, observando as coisas, né? Assistindo vídeo de várias pessoas. E infelizmente, também eu não gosto muito de política, não sou muito chegado, mas infelizmente a gente não pode nem ficar calado com tanto absurdo que a gente vê dentro da grande guerra política que está surgindo no nosso país. Bom, irmão, ainda de bem que tem muitas pessoas que já estão se acordando, estão enxergando a verdade, né? Como eu sempre falo, nessa guerra política que o nosso país está passando, e muitas pessoas estão ainda se envolvendo com tantas coisas que nós deveríamos estar preocupados em unir um com o outro para ter uma paz melhor no nosso país. Mas, irmão, as coisas estão tão sérias. Como eu já falei uma vez, vou repetir aqui, essa seita bolsonarista é muito perigosa, é um absurdo o que a gente estamos vendo hoje no nosso país. Ele falando de ditadura, como que o nosso país o governo é ditador. Irmão, se você soubesse, se esse pessoal que fala isso, eles tivessem uma noção que significa ditadura, né? Eu acho que eles paravam de estar com essas ilusões, com essas loucuras, né? Falando que os direitos do nosso país, a lei está sendo agindo como os ditadores. Não, irmão. A gente vê nos vídeos que a gente vê passando o tempo inteiro, repórter, todo mundo falando sobre o absurdo que aconteceu, né? E que está acontecendo no nosso país. E a gente sabe que se realmente isso fosse uma ditadura, essas coisas não aconteceriam aqui no nosso país, não é? Então, o que eu quero dizer a vocês é que você vê o filho, né, do Bolsonaro, o Bananinha. Rapaz, o camarada, o pai dele mesmo falou que segura ele lá, tá bancando ele nos Estados Unidos para que o camarada seja contra a nossa pátria. E muitos irmãos ainda aceitam isso. Isso é um absurdo. Entendeu, irmão? Infelizmente, isso é um absurdo. Se você for observar, o Silas Malafaia é uma pessoa que eu admirei muito na minha época, né? Na época que eu comecei nas igrejas, admirei muito Malafaia pregando, falando sobre a palavra do Eterno. Hoje você vê Malafaia com o seu gesto de ira, entendeu? De ira, de pessoas partindo para agredir a nossa pátria, a lei brasileira. O camarada torcendo. O interessante é que ele fala, né, que eles não tramaram, não fizeram uma trama para surgir um golpe. O Malafaia fala isso, que nada disso aconteceu. Onde as pessoas que estavam em reuniões, né, com o próprio Bolsonaro, eles alegam, todo mundo está vendo isso no jornal, todo mundo está vendo isso nas redes sociais, todo mundo está provando que realmente eles tentaram dar o golpe. Eles tentaram dar o golpe. Ainda de bem que no nosso país existem pessoas honestas e sinceras. Então nós escapamos desse absurdo, dessa seita bolsonarista. Uma seita tremenda, perigosíssima, não é, irmão? Então, eu não tenho, assim, nada a ver com os irmãos, assim, criticando nossos irmãos por que os irmãos apoiam, porque os irmãos estão sendo enganados por esse povo. Muitos ainda não conseguiram decifrar isso aí. Você vai ver como é que o camarada ainda está torcendo para que nas próximas eleições o Cristo dele, ou seja, o Deus deles, eles se candidatem e sair como presidente ainda e ganhar
de ganhar as eleições. Rapaz, acorda, gente, acorda. Isso já é demais. Ele não tem condições mais de se candidatar. Não é? Por quê? Porque o que ele fez foi um absurdo. Não é? Ele foi na verdade, ele foi uma pessoa incompetente, não teve competência em tomar conta do nosso país. Não é? Tudo bem que a gente sabe que existem muitas pessoas erradas, praticando coisas absurdas ainda no governo, ou seja, fora do governo. A gente sabe que existe muitas coisas mal, errado. Mas é o seguinte, gente, as pessoas que seguem dessa forma, então deixa que o Alexandre e a sua equipe, né, que conhece a lei, eles realmente descobrir os fatos errados que acontecem, e as pessoas que forem inocentes, infelizmente, vão ser inocentadas, irmão. Mas os que forem culpados vão ter que pagar pelos seus próprios erros. Que isso são coisas normais. É normal. Se a pessoa errou, então tem que pagar pelos seus fatos, pelos seus erros, seja lá de qual for, direita ou esquerda, não interessa. Está errado, você tem que pagar pelos seus erros. Não é? Então, é muito perigoso realmente. Eu fico observando como é que muitos irmãos, não são todos, ainda apoia uma situação dessa, uma complicação dessa. É muito difícil de você entender esse povo. Quando eu penso, às vezes eu fico pensando, esse povo está com... Aonde está o cérebro desse povo? Aonde é que está o pensamento desse povo? É muito complicado, irmão. É uma situação muito delicada que nosso país está passando. O camarada vai para os Estados Unidos ficar torcendo que haja no nosso país aqui uma... Como é que se diz? Que não tenha valor, que não existe valor na lei brasileira. Entendeu? Aí eles querem derrubar, não é? O STF de todo jeito. Eles querem passar por cima da lei que dá ao nosso país um conforto. Então é muito complicado a gente não entender isso aí. E você vê que esses irmãos, coitadinho, que vivem hoje no mundo da fantasia, no mundo da ilusão, nessa seita bolsonarista, porque realmente eu tenho essa idade, 63 anos, mas eu vou dizer, eu nunca vi na minha vida uma pessoa criar uma seita tão forte como esse Bolsonaro criou. Entendeu? Porque ele conseguiu, através, né, de alguns líderes religiosos, ele conseguiu fazer a cabeça desse povo virar contra a própria pátria. Porque esse povo, eles estão sendo contra a nossa pátria. Isso é o maior perigo que eu já vi em toda a minha vida. Mas, infelizmente, é isso que esses amados irmãos, que ainda não se acordaram, estão nessa, estão nessa seita perigosa. Às vezes eu fico olhando, meu Deus, esses irmãos parece que não conhecem a realidade. Eles não conseguiram ainda se libertar, né, dessa seita tão criminosa que a gente está vendo com esse povo. É muito perigoso, irmão. Irmão, o que eu quero falar para vocês é que vocês parem para pensar nos seus netos, nos seus filhos, a mais tarde, o que pode acontecer. Vamos orar, vamos pedir ao Eterno para que a nossa família mais tarde passe um tempo de vida nesse país que nós vivemos, com mais alegria, mais felicidade, mais emprego, mais paz. Não a gente está aceitando esse tipo de crime, né? Que isso é crime na lei brasileira, isso é crime. Mas você vê que eles, um monte de pessoas, eu vejo na internet apoiando esse tipo de criminalidade, né? E ainda mais, né?
parece que eles não conseguem enxergar. Você pode mostrar a ele, você vê o repórter fala, as redes sociais, muitas pessoas falam, pessoas que são especializadas na área falando, mas para eles parece que quando eu falo que essa é a maioria dos irmãos, não são todos, uma grande parte do povo brasileiro ainda estão surfando no mundo de fantasia, aí algumas pessoas querem me criticar. Mas não, eu vou só citar aqui duas coisas que são capazes. Essa seita ela é tão perigosa que se o Bolsonaro ele conseguir entrar mais dentro da Bíblia com esse povo, é capaz de acontecer o que está escrito no livro de 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. Se o Bolsonaro fizer, aliás, o Deus deles, né? O Deus dele, que é o Deus desse povo. Se ele fizer, ele citar o que está escrito nesse versículo, eu acho que esse povo é capaz de fazer isso aí. Não é, irmão? É um perigo isso aí. Tá entendendo? Porque se ele citar também no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 27, a mais um pouco, 27, 28, 29, se ele fizer isso, meu irmão, olha só, 32 de Êxodo, 27 aí, 27, 28, 29, 30. Se ele pegasse, se ele fosse uma pessoa que ele não é, ainda de bem que ele não é uma pessoa estruturada dentro da Escritura, dentro da Bíblia, ele não é, porque se ele for, ele citaria dessa forma que está escrito nesses dois versículos, entendeu? E o pessoal é capaz de fazer isso, porque eles são muito perigosos. A gente já viu que esse povo é perigoso demais. Essa seita, mais uma vez, é muito perigosa. Entendeu, irmão? Então, eu agradeço aos meus amigos e amados irmãos que vai escutar esse vídeo, e eu peço a vocês que vamos se unir, vamos pedir ao verdadeiro Criador de todo o universo para que parem com essa ilusão e caiam na realidade, né? Para que a gente não possa sofrer, ou nossos filhos, ou nossos netos, nossas netas, cair numa dificuldade maior do que nós já estamos. Então, meus amados irmãos, que o verdadeiro eterno Criador do universo, ele possa nos abençoar, a mim e a todos vocês, né? E que a gente possa cada dia mais se acordar para a vida real, em nome do Eterno. Amém, irmão.